Olá, meus alunos do sexto ano. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, até porque se a gente segurou até aqui, porque a gente é forte, certo? Aliás, hoje é o nosso último encontro virtual. Hoje a gente encerra as nossas atividades aqui do sexto ano, né? Nos preparando para um sétimo, que seja um sétimo ano diferente, eu espero que seja. E o nosso assunto de hoje, vocês podem perceber, é falar um pouquinho sobre Roma, uma das grandes civilizações ocidentais. Os impérios grego e romano formaram a base de praticamente todos os países do continente europeu, ou pelo menos da Europa Ocidental, que vão influenciar na história do Brasil, na história das Américas. Por isso a importância da gente estudar um pouquinho disso. Tá? Bom, assim como lá na Grécia Antiga se falava em mitologia, parte da história romana também ela é contada através de lendas, através de contos. Não pensem que é só a mitologia grega que existe. Existem mitos, né, histórias, lendas em vários cantos do mundo. Os indígenas brasileiros, os da América, eles também têm suas lendas, também têm seus mitos. E no caso, a história de Roma Antiga, ela pode ter uma origem que por muito tempo foi conhecida como origem lendária. A lenda contava que na região da Alba Longa, o reino da Alba Longa, um deus chamado Marte teve, junto da rainha Ré, teve um casamento. Desse casamento nasceram dois filhos, essas duas crianças aí. Só que essas duas crianças, que herdariam o trono da Alba Longa, elas despertaram a atenção de um vilão. Esse vilão é Amúlio. E Amúlio, para tentar sobrepor e acabar com esses dois possíveis herdeiros daquele império da Alba Longa, botou os dois no cesto. Aquela historinha de botar no cesto e jogar no rio? Mais uma vez. Botou os dois no cesto. História de Moisés lá, né? Botou as duas crianças no cesto e jogou os dois no rio. Engraçado isso, né? Por que não mata logo ao jogar no rio? Mas foi assim que a lenda conta a história da origem de Roma. Esse cesto vagou, 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 até ser encontrado por uma loba, que tirou o cesto com as crianças e ela tinha perdido os seus filhotes e deu de mamar para as crianças, que cresceram mamando nessa loba. Mais tarde, uma família de camponeses acaba adotando essas crianças, criam as duas crianças, e quando eles viram dois homens, nossa, está meio, né? Meio exagerado demais, uma pose meio estranha, mas tudo bem. Esses dois homens, Rômulo e Remo, eles vão voltar à região de Alba Longa para trucidar, acabar com Amúlio e se usurpar, né? Se usufruir do poder, assumindo então o reino. Então vejo, né, que o tempo passa, as crianças crescem, mas o objetivo de voltar elas têm em mente, elas voltam. Isso é bem lendário, né, gente? Bom, quando elas voltam, elas se desentendem. Rômulo e Remo se desentendem. Rômulo estabelece um traçado para fundar o reino. Remo não concorda. Os dois entram em atrito. Rômulo acaba matando o irmão Remo e se torna o primeiro rei de Roma. Essa é uma história lendária. Então a lenda conta de meninos que foram sequestrados, jogados num cesto, jogados num rio, amamentados por uma loba, criados por camponeses, e depois eles voltam e o Rômulo mata o Remo e se torna o rei de Roma. A história mais oficial, feita através de estudos arqueológicos, já não é tão longe assim da realidade. Ela conta que Roma foi criada por latinos e sabinos, povos que viviam na região da Grécia, que migraram para aquela região onde hoje é o atual território romano, e para evitar a invasão dos etruscos, criaram um forte. Só que os etruscos invadiram, tomaram o forte e logo depois fundaram, na região dessa fortaleza, fundaram aquilo que seria o Império Romano. Isso seria a história oficial. Então, a partir de uma fortaleza, a partir de uma fortificação,
surgem as bases para a criação do maior império visto pela humanidade, o Império Romano. Ok? Bom, a respeito das formas de governo adotadas por Roma, Roma teve uma fase de monarquia, uma fase de república e uma fase de império. A monarquia, nela se dizia que o rei tinha poderes divinos. Ele era rei porque Deus queria que ele fosse rei, ou melhor, que deuses queriam que eles fossem reis. Tá? Os romanos eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, então eles acreditavam que se os deuses estavam de acordo que eu fosse o rei, eu seria o rei de Roma. E nessa monarquia se distinguiram 3 classes sociais que permaneceram durante muito tempo no Império Romano, que são os patrícios, que são os nobres, né, compostos por nobres, e proprietários, grandes proprietários rurais, proprietários de terras. Tá? Nobres e proprietários de terras eram patrícios. Os plebeus, eles eram artesãos, eles eram camponeses, eles eram militares. Então, eles eram pessoas que tinham aí um certo prestígio também perante a população. E existia um terceiro grupo que eram os clientes, que eram os prestadores de serviços. Eles dependiam tanto dos plebeus quanto dos patrícios. Tá? Aquela cena que nós vimos anteriormente, eu teria que voltar tudo aqui, é uma cena que mostra o Império Romano, como ele era. Posso voltar no final. Tá? Bom, como eu falava, na parte da monarquia romana, Roma ela teve sua história monárquica, quase toda ela contada por lendas. Então, é a parte lendária da história, na parte onde os reis tinham poderes sobrenaturais. Então, as lendas partem daí. Já na parte da república, ela é marcada por uma luta de classes entre plebeus e os patrícios. Plebeus e patrícios lutaram muito. E nessa fase da república, aumentou consideravelmente o número de escravos, porque Roma era um grande império conquistador. Então, quando se conquistava um território, o povo que era subordinado ao Império Romano vinha e sobrevivia, vinha para trabalhar como escravos. Então, o número de escravos ia aumentando cada vez mais. Só que na terceira fase, na fase do Império, houve um apaziguamento, né? Houve um momento de trégua. E aí, aqueles escravos começam a querer ocupar espaços diferentes. E eles começam a querer e vão conseguir derrubar o Império Romano. Roma entra em crise. Roma, que teve, no tempo do Império, os dias de pão e circo. Né? A gente ouve falar isso de vez em quando. O governo está trabalhando na base do pão e circo. O povo está comendo alguma coisa e o povo tem um pouquinho de diversão, seja lá um torneio de futebol, uma Copa do Mundo, alguma coisa para se distrair, né? Umas Olimpíadas. Então, enquanto o povo tiver com que se distrair, o povo se esquece do governo. E assim se governou no Império e assim se governa até hoje. Então a gente fica ligado em coisas que fazem com que a gente se esqueça daquilo que está acontecendo. E no se esquecer do que estava acontecendo nos arredores, Roma foi dominada pelos bárbaros. E aí houve a queda do Império Romano, a destruição do Império Romano. As pessoas começaram a fugir de grandes centros, como é o caso de Roma. Começaram a ir para áreas mais afastadas e foram trabalhar na agricultura e não mais no comércio, não mais com artesanato, mas de uma forma bastante simples, vivendo sob o regime novo, que seria o regime feudal. Mas isso já é um outro assunto, é assunto para o ano que vem. Ok? A gente vai terminar por aqui. O nosso objetivo era tentar trabalhar bases da história antiga. A gente foi atrapalhado pela pandemia. Eu não sou nenhum fera aqui na frente do computador. Eu tentei improvisar, né, com a ajuda do pessoal da escola. A gente foi aprendendo um pouco a mexer mais nessa arte gráfica, trazendo imagens. Mas eu não sou nenhum youtuber, eu sou um professor de história que tentou trabalhar com vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e espero encontrá-los bem o ano que vem. Tá? A gente vai ficando por aqui. Boas festas para todos. Um beijão do professor e até a próxima.